Então, iniciando a nossa aula de hoje, é a 10ª aula de Métodos Matemáticos em Engenharia Naval. A gente vai continuar falando de estabilidade, tá? Só que nós vamos comparar o que a gente observa no plano complexo lambda H com o que a gente observa no plano complexo sigma, tá? E vamos analisar os mesmos métodos que nós discutimos na aula passada, né? É o... Só recordando aqui, foi o Euler explícito, né? O Leapfrog, o Adams-Pasforth, Runge-Kutta de segunda ordem, Runge-Kutta de terceira ordem e Runge-Kutta de quarta ordem, tá? Então, no plano lambda H, aqui no eixo X a gente tem a parte real de lambda H, e no eixo Y nós temos a parte imaginária de lambda H. Então, eu quero saber, no plano complexo lambda H, onde que a raiz sigma do método de Euler explícito satisfaz a condição de estabilidade. Tá? Então, quando a condição de estabilidade, por exemplo, assumindo que lambda H é um número complexo da forma x mais yi, né? Então, isso aqui vai ficar módulo de 1 mais x, né? Mais yi menor ou igual a 1. O módulo de número complexo é dado por raiz quadrada da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, menor ou igual a 1. Aí, levando ao quadrado, x mais 1 ao quadrado, mais y2 menor ou igual a 1. O que é isso aqui? A equação de um círculo, né? Um círculo de centro em x igual a menos 1. Tá vendo aqui? E raio unitário. Então, essa é, no plano lambda H, é a região do plano lambda H onde o método de Euler explícito é estável. Leonardo, né? Agora, pelo que você está vendo nessa figura aí, o método de Euler explícito, ele pode ser utilizado para resolver a equação da convecção. Os autovalores da equação da convecção, aproximação centrada de segunda ordem, condição de contorno periódica, os autovalores são imaginários puros, tá? Eles são imaginários puros. Portanto, o lambda H, o produto lambda H está onde? No eixo imaginário, tá? E a região de estabilidade do Euler explícito só tangencia o eixo imaginário. Significa que ele não funciona, não tem como funcionar para estabilizar isso aí para a equação da convecção. Já a equação da difusão, que os autovalores são reais não positivos, né? Os produtos lambda H, tá? Desde que você pegue um H pequeno, garante que o produto lambda H caia dentro dessa região, tá? Então, se o produto lambda H está aqui dentro dessa região, aqui, ó, os autovalores lambda são reais não positivos, ou seja, negativos, né? Ou igual a zero. O produto lambda H, você tem que escolher um H suficientemente pequeno, de modo que todos os lambdas Hs caiam dentro dessa região, aí dá para você utilizar o método de Euler explícito para resolver a difusão, tá? Porque ele pega um pedaço do eixo real não positivo, tá vendo aqui, ó? Enxergaram isso? Então, nós tínhamos visto na aula passada isso aqui, ó. Por exemplo, no plano sigma, a equação da difusão. A raiz sigma da equação da difusão, para o Euler explícito, ela começa aqui em x igual a 1. À medida que você vai aumentando o passo de tempo, a raiz vai se deslocando dentro da região de estabilidade. Chega uma hora que ela sai da região de estabilidade, tá? Ou seja, se você aumentar mais o passo de tempo,
o método se torna instável, tá? E isso está refletido aqui no fato da região de estabilidade do método Claudio-Split pegar um pedaço do eixo real não positivo. Entenderam isso aí? Já no caso da equação da convecção, o sigma da equação da convecção, ele sai pela tangente, lembra disso? Aí você vê que o óleo explícito não dá para resolver, não dá para resolver a equação da convecção. Por quê? No plano lambda H, a região de estabilidade só tangencia o eixo imaginário. Então, é a mesma coisa, só que visto em planos diferentes. Um no plano lambda H, a região de estabilidade do método, e essas outras duas aqui no plano sigma, né? A segunda para a equação da difusão e a terceira para a equação da convecção. Beleza? Viram isso? O método Leapfrog, olha. O método Leapfrog, ele tem duas raízes, você tem que impor a condição de estabilidade para as duas raízes, né? Obviamente que isso aqui não é uma coisa muito simples de você chegar a esse resultado. Eu fiz um programinha e plotei, né, a região de estabilidade. E a região de estabilidade é um pedaço do eixo imaginário entre menos I e I. Só um pedaço, só o eixo imaginário, onde o leapfrog é estável. Ou seja, o que você pode dizer da utilização do método leapfrog para resolver a equação da difusão? Não funciona, né? Não funciona porque os lambdas da equação da difusão são reais não positivos. Então, os produtos lambda H estão no eixo real não positivo. Então, a região de estabilidade não pega o eixo real, não tem como você estabilizar isso aí. Só serve para a equação da convecção, né? Que a equação da convecção, né? Os lambdas são imaginários puros. Aí, como a região de estabilidade pega um pedaço do eixo imaginário, dá para você utilizar o método Leapfrog para resolver a convecção, tá? Desde que você pegue um passo de tempo pequeno para que todos os produtos lambda vezes H caiam dentro dessa faixa vermelha aí, tá? E isso nós vimos na aula passada, no plano sigma, né? Por exemplo, para a equação da difusão, o sigma começa aqui em x igual a 1, à medida que você vai aumentando o passo de tempo. Opa, tudo bem. Olha só, tô me enrolando aqui. A raiz principal é sempre estável, né? A raiz principal está aqui, ó, sempre dentro da região de estabilidade, tá? Mas a raiz espúria é sempre instável. A raiz espúria, ela está sempre fora da região de estabilidade. Isso por quê? Porque no plano complexo lambda H, a região de estabilidade do leapfrog não pega um pedaço do eixo real não positivo, entendeu? E aí a raiz sigma para a equação da difusão, embora a raiz principal seja estável, mas a raiz espúria é sempre instável. Então não tem como você utilizar o leapfrog para convecção. Já para difusão, aliás, não dá para usar para difusão, desculpa, não dá para usar para difusão. Aqui é difusão, tá? Aqui é difusão, difusão, tá? Mas já para convecção, veja que a raiz espúria é sempre estável. Ela está aqui na fronteira, né? Mas satisfaz a condição de estabilidade, que é módulo de sigma menor ou igual a 1. Depois ela entra para a região de estabilidade no plano sigma. Agora, a raiz principal, inicialmente, ela está na fronteira, portanto, ela é estável, né? Mas se você aumentar muito o passo de tempo, ela sai aqui, ó. Entendeu? Resultado, dá para você usar para convecção, né? Desde que você pegue um passo de tempo pequeno, de modo que a raiz sigma esteja ali, pelo menos circundando, né, a região de estabilidade, né? E isso se reflete ali no plano lambda H, né? Que a região de estabilidade no plano lambda H da, do método Leapfrog só pega um pedaço do eixo imaginário. Como os lambdas da equação da convecção são imaginários puros, tá? Se você pegar um H pequenininho, você consegue jogar todos os produtos lambda H dentro dessa faixa aqui, entendeu? Fez sentido isso aí para vocês, pessoal? Oi.
Não, meu amigo, olha só. Isso aqui é no plano lambda H. Aqui você tem a parte real de lambda H e aqui você tem a parte imaginária de lambda H, tá? Então, é a região de estabilidade do método Fluxo. Aquela faixa ali, se você pegar produtos lambda vezes H dentro daquela faixa ali, você garante que, pelo menos para a equação da convecção, a raiz sigma, no plano complexo sigma, aqui você tem a parte real de sigma e aqui você tem a parte imaginária. Isso aqui é plano sigma, plano complexo sigma. Aqui é o plano complexo lambda H. São duas coisas diferentes. No plano sigma, aquela bola ali é onde a condição de estabilidade é satisfeita, ou seja, módulo de sigma menor ou igual a 1. Então, aquela faixa ali no plano complexo lambda H é onde, se você pegar um produto lambda H para a equação da convecção, o teu sigma vai cair na região de estabilidade, no plano sigma. Enxergou? Já para a equação da difusão não tem jeito. Na equação da difusão, os lambdas são reais não positivos. Então, os produtos lambda H estão aqui, ó. Tá? Então, o método Leapfrog para difusão não funciona. Porque os lambdas são reais não positivos. Estão no eixo real não positivo. E isso se reflete no plano complexo sigma. Plano sigma. Plano sigma para a equação da difusão. O sigma da equação da difusão, a raiz espúria é sempre estável, porque ela está sempre fora da região de estabilidade. E isso está refletido ali. Quer dizer, não tem como você estabilizar. Não tem como você estabilizar ah, os lambdas da equação da, da difusão. Entendeu? Beleza? Tá claro isso aí, pessoal? O Adams Malcolm, impondo a condição de estabilidade, né? Para o sigma 1, sigma 2, realmente analiticamente é complicado você chegar a esse resultado. Eu gerei um programinha para gerar essa região. Isso aqui é a região de estabilidade, aqui, ó, essa cinza aqui, tá? Observando plano complexo lambda H, plano complexo lambda H, onde aqui você tem a parte real de lambda H, você tem a parte imaginária de lambda H. O que que você pode dizer desse método para resolver convecção? Convecção, os lambdas são imaginários puros. Eles estão no eixo imaginário. E a região de estabilidade só tangencia. Não tem como você usar esse método aí para resolver convecção. Mas para difusão, como ele pega um pedaço aqui do eixo real não positivo, dá para você garantir que você pegando um passo de tempo suficientemente pequeno, todos os produtos lambda H vão cair dentro dessa região. Entendeu? Então, para difusão funciona, para convecção não funciona. E o que, que nós vimos no plano, aqui novamente, aqui é plano lambda H e aqui você tem o plano sigma. Para a equação da difusão, a raiz principal é sempre estável, mas a raiz escura ela começa aqui, ó, ela vai andando aqui, vai andando aqui. Se você aumentar muito o passo de tempo, ela sai e se torna instável. Mas você sabe que dá para você pegar um passo de tempo de modo que a tua raiz sigma caia dentro, a raiz espúria, sigma 2 caia dentro da região de estabilidade. Entendeu? Ou seja, dá para você usar, dá para você usar para difusão. Mas para convecção, veja que a raiz espúria é sempre estável, mas a raiz principal, olha aqui, ó, quanta diferença, né?
ela sai fora completamente da região de estabilidade. Isso por quê? Porque no plano complexo lambda H, a região de estabilidade do Leapfrog só tangencia o eixo imaginário. E os lambdas da equação da convecção são imaginários puros. Tá? Entendendo? Viram? Obviamente que aqui é plano sigma também, tá? Plano complexo sigma. Tá legal? Enxergaram a coisa? Alguém não entendeu isso aí? Tá? Um é no plano lambda H. A região no plano lambda H, onde que se os produtos lambda H estiverem dentro dessa região, tá? Pelo menos para a equação da difusão, os sigmas estarão dentro daquele círculo, né? No plano complexo sigma, tá? Infelizmente, para a equação da convecção não dá, né? Não tem como. Não tem como, porque a região de estabilidade desse método, né? Que eu já esqueci até o nome, se não me engano é o método Adams-Bashford, né? Ele só tangencia o eixo imaginário, não tem como você estabilizar isso para a equação da convecção, tá? Vamos ao Runge-Kutta de segunda ordem. Runge-Kutta de segunda ordem. Não tem raiz escura, é maravilhoso, segunda ordem. Está aqui, ó. Impondo a condição de estabilidade, né? É, eu consegui gerar essa regiãozinha de estabilidade aqui no plano complexo lambda H, tá? Plano lambda H. Aqui você tem a parte real de lambda H. Aqui você tem a parte imaginária de lambda H. Então, essa é a região de estabilidade no plano lambda H do método Runge-Kutta de segunda ordem. E aí? A difusão funciona. Por quê? Porque ele pega um pedaço do eixo real não positivo. Então dá para difusão. Concorda? Por quê? Porque os lambdas da equação da difusão são reais não positivos. Então dá para você pegar um H pequenininho de modo que os produtos lambda vezes H caem sempre dentro dessa região, dessa faixa vermelhinha ali. Tá? Mas para a equação da convecção, ele só tangencia o eixo imaginário. E os lambdas da equação da convecção, esquema centrado, condição de contorno periódica, são imaginários puros. Entendeu? Então não tem como você estabilizar. Tá? E isso nós vimos no plano sigma também. Tá? Então aqui você tem, eu vou repetir aqui o plano lambda H. Aqui o plano sigma, e aqui o plano sigma também. Então o sigma para a equação da difusão, ó, ele começa aqui quando lambda H é igual a zero, quando H é igual a zero, né? À medida que você vai aumentando o passo de tempo, ele vai caminhando para cá, e aí você continuando aumentando, ele muda de direção, chega uma hora que ele sai e se torna instável. Mas dá para usar, né? Dá para usar. Você sabe que existe um intervalo de passo de tempo que a raiz sigma cai dentro dentro da região de estabilidade. Desde que você pegue, desde que todos os produtos lambda H estejam aqui, ó, tá? Agora, para a equação de difusão, olha aqui a raiz, ó. Ela sai completamente fora. É lamentável que isso aconteça com o Dicuta de segunda ordem, né? Seria um ótimo método para resolver Navier-Stokes se ele fosse estável para convecção. Ele sai fora. Isso porque, no plano lambda H, a região de estabilidade só tangencia o eixo imaginário. Viu? Viu? Beleza? O Ruge-Kutta de terceira ordem, ele é um método legal, né? Só que é um pouquinho mais pesado, são 3 passos, né? É mais lento, né? Mas dá para usar. Enquanto a condição de estabilidade aqui, a raiz sigma, né? Aí você vai gerir essa região aí de estabilidade, tá? Então, veja que ela pega um pedaço do eixo real não positivo e ela pega um pedaço do eixo imaginário. Ela pega um pedaço do eixo imaginário, tá? Não tá tangenciando, ele está pegando realmente. É que a figura não está ajudando, tá? Mas ele está pegando um pedaço, tá? Ou seja, daqui dá para você dizer, ó, como os lambda da equação de difusão são reais não positivos, o método de Ruge-Kutta de terceira ordem funciona para difusão.
Os lambdas da convecção são imaginários puros, estão no eixo imaginário. Como esse método ele pega um pedaço do eixo imaginário, ele também serve para conversão. Tá? E é isso que nós vimos aqui no plano sigma. Aqui de novo, plano lambda H, plano sigma. Os dois aqui são plano sigma. Plano sigma, plano sigma. Só que isso aqui é para a equação da difusão, né? Então, o sigma ele começa aqui em x igual a 1. À medida que você vai aumentando o passo de tempo, a raiz sigma vai se deslocando dentro da região de estabilidade. Chega um ponto que ela atinge o limite de estabilidade. Só se você aumentar ainda mais o passo de tempo, o método se torna instável. Veja bem, se você pegar todos os produtos lambda H estiverem aqui dentro, os sigmas estarão aqui dentro. Entendeu? O sigma estará ali dentro. Se todos os produtos lambda H do sistema estiverem naquela região de estabilidade ali, o sigma vai estar dentro. Todos os sigmas estarão dentro da região de estabilidade. Tá? Beleza. E olha, para a equação para a conversão, olha aqui, ó, ele começa aqui em x igual a 1. Tá vendo aqui que ele entrou para dentro da região de estabilidade? Ele entrou. Ele entra pouco, mas ele entra. Ele está dentro da região. Ele não é estabilidade marginal, não. Ele entrou mesmo na região de estabilidade aqui, ó, tá vendo? Mas se você aumentar muito o passo de tempo, ele sai da região de estabilidade e se torna instável. Tá? Beleza? Aqui, na terceira, eles se concentram, né, na origem, depois eles se afastam, né? É, é porque você tem uma equação cúbica. É por isso que ele tem esse comportamento ali, tá? É, não, não, não. Ele tá indo para a esquerda, ele está vindo para cá, tá? Ficou claro, pessoal? Tá tranquilo? Tá? Então, desde que você pegue produtos lambda H, se você pegar todos os lambdas multiplicados por H, caírem dentro dessa região, tá? Você vai poder usar o método para difusão e para convecção, que ele serve para os dois, tá? Se garante que teu sigma vai cair dentro tanto para a equação da difusão como para a equação da convecção, o sigma vai estar dentro da região de estabilidade, tá? Olha aqui o Runge-Kutta de quarta ordem. Aqui dá para enxergar bem que ele pega um pedaço bom do eixo imaginário, né? Ele pega daqui até aqui, ó, tá? Então ele funciona bem para convecção, tá? E para difusão também, que ele pega um pedaço do eixo real não positivo, beleza? Isso nós vimos na aula passada, tá? Aqui no plano sigma, né? Para a equação da difusão, o sigma começa aqui, quando passa o tempo igual a zero, ele caminha para cá, depois ele vem para cá e sai da região de estabilidade, se você aumentar ainda mais o passo de tempo. Beleza. Desde que você pegue, desde que todos os produtos lambda H estejam aqui, garante que os sigmas estarão dentro da região de estabilidade. Entendeu? E aqui na equação da convecção também, ó, ele começa aqui, x igual a 1, aí ele vai, aí entra bem na região de estabilidade. Se você aumentar muito o passo de tempo, ele sai e o método se torna instável. Mas, se você pegar todos os lambdas multiplicados por H e eles caírem aqui nessa faixa, você garante que todos os sigmas vão cair dentro daquela bola ali no plano sigma. Entendeu? Entenderam a beleza da coisa? Agora, vou falar do conceito de stiffness. Conceito de stiffness. É um problema sério isso aí, né? Em CFD, tá? Tal de
conceito de stiffness. Vamos analisar, tomar como exemplo um método que possui o seguinte intervalo de estabilidade, que seria, no caso, o intervalo no plano lambda H, como para a equação da difusão. Na equação da difusão, os lambdas são reais não positivos, então o produto lambda H seria real. E o lambda H, para que o método seja estável, ele tem que ficar entre -2 e zero. Tá? Isso aí é o limite de estabilidade aí do Euler-Spitz para a equação da difusão. E digamos que os autovalores têm o seguinte comportamento. O maior autovalor é -1, tá? E o menor autovalor é -1 vezes 10 a quinta. Tá legal? Veja que você, para que o método seja estável, para a equação da difusão, você tem que estabilizar todos os autovalores, tá? Então, se você pegar o maior autovalor, que é lambda 1 igual a -1, esse aqui vai ser o intervalo de estabilidade que vai estabilizar o lambda 1, tá certo? É só você substituir lá o lambda igual a -1. Tá? Para o lambda menor, ou seja, lambda m igual a -10 a quinta, esse aqui vai ser o intervalo para você estabilizar o autovalor mais negativo. Ou seja, h entre 0 e 2 vezes 10 a -5. Como você tem que estabilizar todos os autovalores, não adianta você estabilizar um, você tem que estabilizar todos, porque o sistema é acoplado, entendeu? Qual o intervalo que garante a estabilidade de todos os autovalores? A segunda, exatamente, a mais restrita. Na verdade, você tem que fazer a interseção, né? Interseção entre todos os intervalos, desde o primeiro lambda até o último lambda, tá? E a interseção vai dar espaço de tempo entre 0 e 2 vezes 10 a -5. Isso é um problema sério, que isso penaliza violentamente o, o método. Se você tiver essa disparidade de magnitude entre os autovalores, você vai ter que estabilizar o mais negativo, né? Então, o teu passo de tempo vai ficar muito pequenininho. E aí, os autovalores que realmente são importantes, que são os maiores, tá? Eles vão avançar lentamente, lentamente, tá? Ah, bom, isso eu já falei aqui. Então, digamos que a gente consiga. Está aqui a solução da homogênea, tá? Lembra da solução da homogênea do sistema? Isso aqui é a solução da homogênea. Solução da homogênea, ou seja, solução transiente, é somatório de m variando de 1 até m maiúsculo de Cm é elevado a lambda mt, vetor xm. Lembra disso? Agora, digamos que eu consiga separar isso aí em duas parcelas. Uma parcela onde você tem os autovalores que realmente influenciam a solução transiente. E a outra parcela que não influencia nada, absolutamente nada. Por que não influencia? Porque ele morre. Essa segunda parcela decai violentamente. Qualquer pequeno avanço no tempo, a segunda parcela vai para zero rápido. Sabe por quê? Então imagina que você tem um lambda 1 que é igual a -1. Então, veja que a solução transiente aqui seria proporcional a E elevado a -t. Concorda? Por causa disso aqui, ó, E elevado a lambda mt. Certo? Para o lambda m, naquele caso que nós analisamos anteriormente, que é -10 a quinta, a solução transiente desse alto valor seria proporcional a E elevado a -10 a quinta vezes o tempo. Quem é que vai para zero rapidamente? Se você plotar, se você plotar, ah, esse cara aqui, ó, ele vai decair lentamente, lentamente, lentamente. Então ele tem uma influência grande na solução transiente, tá? Agora, esse cara aqui, ele cai assim, ó,
vai para zero rápido. Entendeu? Porque é elevado a menos 10 a quinta vezes t. Então, qualquer avanço no tempo, pequeno que seja, esse negócio cai para zero rapidamente. Entendeu? Ou seja, essa parcela aqui são os caras que não contribuem, contribuem muito pouco. Entendeu? Contribuem muito pouco. A contribuição deles é praticamente zero. E esses aqui são os caras que realmente contribuem. Então, por isso que a gente chama a primeira parcela, os autovalores da primeira parcela, a gente chama de autovalores dominantes. Em inglês, Driving Eigenvalues, tá? Eu traduzi lá no chat GTP, autovalores dominantes, tá? Autovalores dominantes. São aqueles caras que realmente contribuem, tá? E a segunda parcela tem os autovalores que não contribuem praticamente com nada, mas eles estão lá só para encher o saco, só para atrasar a evolução da parcela dos autovalores que realmente contribuem. Por quê? Porque eles vão restringir muito o passo de tempo. Você tem que estabilizá-los, entendeu? Eu nem atendo, cara. O número que eu não conheço. Perceberam a jogada? Que os lambdas mais negativos, eles vão contribuir pouco para a solução transiente. Mas, infelizmente, eles é que vão ditar a estabilidade, porra. Entendeu? Aí você vai ter que pegar um passo de tempo pequenininho e a evolução dos caras que realmente contribuem é lenta, porque o passo de tempo é pequenininho. É por isso que esses autovalores da segunda parcela são chamados de autovalores parasitas. Entendeu? A parasita não sai para nada, mas atrapalha quem trabalha. Ah, eu conheço tanto parasita por aí, meu Deus do céu. Não ajuda em nada, não faz porra nenhuma. Mas tá lá atrapalhando quem quer fazer. Entendeu? Infelizmente tem muito parasita por aí. Então, quando esse tipo de coisa acontece, né, a gente diz que o sistema é stiff. A gente diz que o sistema é stiff. E você vai ter sérios problemas para você resolver o teu problema. Tá? Você vai ter que trabalhar com um passo de tempo muito pequenininho. Entendeu? Agora, o quanto isso vai afetar a tua solução, né, a gente pode calcular com o que ele chama de grau de stiffness. Grau de stiffness. O grau de stiffness é dado por módulo de lambda m dividido pelo módulo de lambda p, onde lambda m é o alto valor mais negativo e o lambda p é o primeiro aqui dos caras que os caras que estão atrapalhando a vida dos outros, entendeu? Beleza? Então, se o grau de stiffness estiver entre 0 e 100, a gente diz que o problema é moderadamente stiff. Se está entre 10 a terceira e 10 a quinta, ele é fortemente stiff. Se ele está entre 10 a sexta e 10 a oitava, extremamente stiff. E maior do que 10 a nona, patologicamente stiff. Tá? Ou seja, quanto maior o grau de stiffness, mais restrição você vai ter no passo de tempo para você resolver o seu problema. Aí tu vai demorar. E o que será que altera, o que afeta esse grau de stiffness, né? Vamos lá, vou pegar aqui a equação da difusão, que os autovalores são reais não positivos, tá? Os autovalores são reais não positivos, tá aqui. Os autovalores são reais não positivos, tá? Então, para a gente ter uma estimativa do grau de stiffness, fica difícil a gente separar. Ah, essa parcela contribui, essa parcela não contribui. Vamos pegar o mais positivo, o maior, e vamos comparar com o menor, para a gente ter uma ideia do grau de stiffness, tá? Então, o maior alto valor é obtido para mzinho igual a 1. Mzinho igual a 1. Basta você substituir m aqui igual a 1, aqui m igual a 1. Então, lambda 1, né? Vai ficar menos 4 sobre delta x ao quadrado, sendo ao quadrado de π sobre 2m mais 1, tá? Se você tiver um refinamento igual a isso aqui, delta x igual a isso aqui, né? É, vai ficar com lambda 1 igual a menos 4 sobre delta x ao quadrado, sendo ao quadrado de delta x sobre 2, onde delta x é π sobre m mais 1, tá? Como, em geral, m é muito grande,
Ou seja, ΔX é pequenininho. No limite, quando ΔX tende a zero, para onde vai seno ao quadrado de ΔX sobre 2? Vai para ΔX sobre 2 ao quadrado, tá? Isso aqui vai para ΔX no limite, quando ΔX tende a zero. Quando ΔX tende a zero, tá? Seno ao quadrado de ΔX sobre 2 tem que ser ΔX sobre 2 ao quadrado, tá? Beleza? E aí você consegue cortar esse cara com esse cara aqui, ó. Lambda 1 vai ser aproximadamente igual a menos nele, tá? Menos nele. Esse aí é o maior alto valor. Vamos pegar o menor alto valor. Ele vai acontecer quando m for igual a m maiúsculo. Então, basta substituir m maiúsculo aqui, m maiúsculo aqui. Você vai ficar com lambda m igual a 1 menos 4 sobre delta x ao quadrado, seno ao quadrado de m maiúsculo π, dividido por 2 vezes m maiúsculo mais 1. Tá? Como m é muito grande, no limite, quando m tende a infinito, dá para você cancelar isso aqui, né? Isso aí vai tender a 1, né? Quando m tende a infinito, m sobre m mais 1 tende a 1, tá? E aí vai sobrar aqui dentro π sobre 2, né? Então vai sobrar aqui dentro π sobre 2, vai sobrar π sobre 2, né? Quando você aumenta o m, né? Isso aqui tende a 1. Então vai ficar seno ao quadrado de π sobre 2 vai dar 1. Logo, o alto valor mais negativo vai ser aproximadamente igual a menos 4.000 sobre ΔX ao quadrado, tá? E aí a gente pode estimar aqui o grau de stiffness, né? Ou seja, o grau de stiffness vai ser o módulo de lambda m dividido pelo módulo de lambda p, né? Então, isso aqui vai ficar módulo de menos 4π sobre ΔX ao quadrado dividido pelo módulo de menos π, tá? Isso aqui vai dar o quê? Vai dar π. Aliás, vai dar 4, né? O π vai cortar, vai dar 4 sobre ΔX ao quadrado. Ou seja, para a equação da difusão, o grau de stiffness é inversamente proporcional ao quadrado do refinamento da malha. Ou seja, quanto mais refinada a malha, maior o grau de stiffness, maior a restrição no passo de tempo. Entendeu? Então imagina, você vai resolver Navier-Stokes, né, para alto número de Reynolds, ao redor de um casco de navio, você tem que, você vai resolver Navier-Stokes, você tem que capturar a camada limite. Quanto maior o número de Reynolds, mais fininha é a camada limite. E se a camada limite é muito fininha, você tem que gerar uma malha muito refinada próxima à superfície do corpo, para você capturar os efeitos viscosos, senão tu não vai capturar nada, entendeu? Ou seja, ΔX vai ficar pequenininho. O que vai acontecer com o grau de stiffness quando você calcula escoamento ao redor de um casco de navio para Reynolds 10 oitavos? Você vai ter que a camada limite vai ser muito finita, tem que pegar um ΔX muito pequeno para capturar escoamento dentro da camada limite. Então o grau de stiffness vai, vai crescer, né? Vai crescer bastante, maior a restrição do passo de tempo. Ou seja, isso se você utilizar o método explícito, tá? No caso aqui, que a gente está falando do Euler explícito, né? É, que a gente tomou como exemplo, na verdade, tá? Se você usar os métodos explícitos, eles são muito penalizados com o aumento do grau de stiffness. Quanto maior o grau de stiffness, mais restrição você vai ter no passo de tempo, tá? Vamos para a equação da convecção. Aqui os autovalores da equação da convecção são imaginários puros, né? São imaginários puros. Vamos pegar aqui o maior, né? Vai acontecer para m igual a 1, lambda 1 vai ser igual a menos IC sobre ΔX, seno de 2π sobre m, considerando aqui um refinamento dado por 2π sobre m, a gente ficaria com uma expressão interessante aqui, né? Lambda 1 igual a menos IC sobre ΔX, seno de ΔX. No limite, quando ΔX tende a zero, seno de ΔX tende a ΔX, né? Seno de ΔX tende a ΔX, aí você corta esse cara com esse. O alto valor, o maior alto valor vai ser menos IC, tá? Agora, eu vou pegar o alto valor mais negativo, o menor alto valor. Ele vai acontecer para quem, hein?
Quanto é que tem que valer o mzinho aqui para que você pegue o menor alto valor? Mzinho tem que ser igual a m sobre 4, né? Que aí você vai ficar com... Vai sobrar o que ali? Vai sobrar π sobre 2, entendeu? E aí, seno de π sobre 2 é 1, né? Vai sobrar π sobre 2 aqui, ó, tá vendo? Isso para mzinho igual a m sobre, maiúsculo sobre 4, né? Seno de π sobre 2 é igual a 1, então o alto valor mais negativo vai ser igual a menos IC sobre ΔX. Então, podemos calcular que estimar pelo menos o grau de stiffness, que vai ser módulo de lambda m dividido pelo módulo de lambda p. Vai ficar módulo de menos IC sobre ΔX dividido pelo módulo de menos IC, tá? O módulo de menos I C sobre ΔX vai ficar C sobre ΔX e o módulo de menos IC vai ser C. Cortando esse cara com esse cara aqui, vai ficar 1 sobre ΔX. Ou seja, o grau de stiffness para a equação da convecção é inversamente proporcional ao refinamento da malha. Tá? Ou seja, nos dois casos, tanto para a equação da difusão como para a equação da convecção, quanto maior o refinamento, maior o grau de stiffness. E se você utilizar um método explícito, você vai entrar pelo campo. Principalmente se você for resolver escoamento ao redor de casco do navio para reinos altos, 10 oitavas, entendeu? Aí você vai ter problemas sérios. Qual é a solução? Que a gente deve, o que a gente pode fazer para contornar essa dificuldade do grau de stiffness? Hein? Como é que a gente pode contornar essa dificuldade? Resolver navios para o casco de navio, para reinos 10 oitava, onde a camada limite é fininha, você tem que refinar muito a malha. Se você usar o método explícito, você vai entrar pelo cano. O grau de stiffness é alto, passo de tempo bem restrito. O avanço do tempo vai ser uma desgraça. Vai demorar uma eternidade para você conseguir resolver isso aí. A solução é você usar métodos implícitos, pelo menos de primeira e segunda ordem, né? Utilização de métodos implícitos. Nós vimos que os métodos implícitos de primeira e segunda ordem, eles são incondicionalmente estáveis. Portanto, eles são insensíveis ao grau de stiffness. Tá legal? Então, se você for resolver Navier-Stokes para reinos 10 oitavas, 10 a nona, ao redor de casco do navio, você vai ter que usar um método implícito, tá? Se você usar o método explícito, você vai demorar muito tempo para você convencer esse negócio. Beleza? Principalmente, né, se a solução do estado não estacionário foi importante para você, tá? Por exemplo, se você tiver uma esteira turbilionar, você quer resolver o escoamento na esteira e tal, você vai ter que capturar a solução não estacionária, tá? Mas, por exemplo, se o seu casco é um casco tipo casco de casco esbelto, né? Casco esbelto, onde realmente você só tem interesse na solução do estado estacionário, aí você usa método de relaxação, tá? Que aí você está matando a solução transiente, você está matando a solução do estado não estacionário, tá? Você vai direto para a solução do estado estacionário. Usando método de relaxação é o assunto das próximas aulas, tá? Mas se você tem interesse na solução do estado não estacionário e seu grau de stiffness é muito grande, por favor, use métodos implícitos de primeira e segunda ordem, tá? Exercício. Então vamos lá. Escreva o sistema de equações diferenciais ordinárias obtido ao aproximarmos a segunda derivada espacial da equação da difusão por uma diferença centrada de segunda ordem. Tá aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, a equação da difusão, vou aproximar a segunda derivada espacial, utilizando uma aproximação centrada de segunda ordem, e vou obter essa equação diferencial ordinária, tá? E a condição de contorno é periódica, né? Condição de contorno periódica, ou seja, o valor da função em x igual a 1, em x igual a zero, né? O valor da função
U em x igual a zero é igual ao valor da função em x igual a um, por exemplo, né, se meu domínio for de zero a 1. Tá? Então, na hora que eu for gerar minha malha, eu vou dar um índice um para esse ponto aqui, depois 2, 3, vou até o ponto M. E o último ponto, como o valor da função em x igual a zero é o valor da função em x igual a um, eu vou chamar esse índice aqui de um de novo. Tá legal? A condição, se a condição de contorno não for periódica, aí você precisa fazer isso. Aí o M vai ser o último ponto. É, a matriz muda, claro. Tá? Se você usar a condição de contorno de Dirichlet, você vai obter uma matriz de banda simples. Se a condição de contorno é periódica, o sistema da matriz, a matriz do sistema, melhor dizendo, será uma matriz de banda periódica. Tá? Ah, dado que a relação lambda sigma para o método de Adams-Bashforth, segunda ordem, deixa eu ver se eu botei isso aqui. Não botei. Tá, eu vou fazer o seguinte. Quem sabe fazer. Deixa eu pegar aqui os sigmas do método de Adams-Bashforth para facilitar a vida de vocês. Método de Guta. Adams-Bashforth tá aqui. Ah, não, vou pegar lá atrás. Pegar lá atrás, pegar lá atrás. Que aqui já está com bola. Esse aqui, ó. Eu vou jogar lá para você ter que resolver aquela equação. Vou botar aqui. Aqui. Jogar isso para cá. Aqui os sigmas. Aqui. Sigma 1, sigma 2. Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui também. Vou botar aqui. Vou colocar os sigmas aqui. Formular. Então, o que que ele pede? Dado que a relação lambda sigma para o método de Adams-Bashforth de segunda ordem é isso aqui, é obtido com a solução dessa equação, que é isso aqui, tá? Mostre que o máximo valor estável de lambda h para lambda real negativo, isto é, o ponto onde o contorno de estabilidade intercepta o eixo real negativo, é obtido para lambda h igual a menos 1. O que que ele quer dizer com isso? Ele quer que você mostre, vamos lá na figurinha. Vamos lá na figurinha. Qual é o intervalo de estabilidade do método de Adams-Bashforth? Qual é o intervalo para a equação da difusão, que é o caso lá? Para a equação da difusão, qual é o intervalo de estabilidade? É isso aqui, ó. Ou seja, lambda h menor ou igual a zero, maior ou igual a menos 1. Ele quer que você mostre, sem olhar figuras, ele quer que você demonstre que esse cara aqui é o limite de estabilidade. Ó. Como é que você pode mostrar isso? Mostrando que um dos sigmas é igual a um. Entendeu? Ou seja, para a equação da difusão, observe que o sigma 2, o sigma um, está sempre dentro da região de estabilidade. Mas o sigma 2, que é a raiz espúria, é, ele é estável nessa faixa aqui, ó, dentro do círculo, dentro da região de estabilidade. Então, quanto é que vale o módulo de sigma 2 nesse ponto aqui? Quanto é que vale? Que corresponde a esse aqui, tá? Deixa eu até apagar aqui. Ou seja, esse pontinho aqui corresponde a esse ponto aqui, ó. Então, esse limite de estabilidade aqui, lambda h igual a menos 1, ele é obtido para... O que que acontece com
o módulo de sigma 2 quando é atingido aqui o limite de estabilidade. Quanto é que vale o módulo de sigma 2? 1, né? Concorda? Porque esse ponto aqui, ó, corresponde a um lambda 2 igual a -1 na fronteira da estabilidade, tá? Ou seja, a ideia é o seguinte, você tem que demonstrar que para lambda h igual a -1, sem olhar o gráfico, né, que pelo menos um dos sigmas, ou sigma 1 ou sigma 2, tem módulo 1, entendeu? Entendeu? Sacou? É isso que ele quer que você demonstre. E aí, uma vez que você tem o limite de estabilidade, né, ele quer que você determine o intervalo de passo de tempo para que o método seja estável, tá? O intervalo do passo de tempo. Ou seja, você vai determinar os autovalores, né? Provavelmente você vai determinar os autovalores, ele pede para você determinar os autovalores. Aliás, você tem que, né? Obtenha os autovalores da matriz do sistema. Você vai obter os autovalores. O que você vai fazer? Você vai obter o sistema, vai escrever na forma matricial, vai obter os autovalores, vai pegar o autovalor mais negativo e jogar no intervalo de estabilidade para você determinar o intervalo de espaço de tempo que estabiliza o sistema. Entendeu? Então vamos lá, pessoal, trabalhando aí. Eu vou deixar aqui por enquanto aí. Então o que que você tem que fazer? Obter o sistema de equações diferenciais ordinárias, tá? Ou seja, você vai pegar essa equação diferencial ordinária aqui e vai aplicar ela para os pontos de 1 a m. J variando de 1, 2, 3 até m. Você vai obter o quê? Um sistema de equações diferenciais ordinárias. Aí você vai pegar esse sistema, vai escrever na forma matricial e utilizar aquela equação, aquela fórmula que a gente pega lá do Lomax, né? Já pega ela pronta, sem demonstração, que permite você calcular os autovalores de uma matriz periódica, matriz de banda periódica, tá? Então, vamos à obra. Eu vou interromper aqui a gravação, depois eu continuo na hora que eu for resolver, tá? Então, vamos ao exercício. Vamos determinar o sistema de equações, né? Então, o que que nós fizemos? Nós pegamos aqui a equação da difusão, aproximamos a derivada espacial, né? Uma aproximação centrada de segunda ordem, e chegamos a essa equação diferencial ordinária. Nós vamos aplicar ponto J igual a 1, J igual a 2, J igual a 3, até o ponto J igual a M. Então, vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Então, para J igual a 1, você vai obter du1 dt igual a ni sobre delta x ao quadrado. O cara da direita, à direita do ponto J igual a 1 é o 2, né? Menos 2 o 1, mais o cara da esquerda, né? O cara da esquerda. Quem é que está à esquerda do ponto 1? Quem é que está à esquerda do ponto 1? É o ponto M, não é isso? Então vai ficar o M aqui, tá? Aí para o ponto 2, tranquilo, né? J igual a 2. Deu 2 dt igual a ni sobre delta x ao quadrado. O cara que está à direita, o 3, menos 2 o 2, mais o cara que está à esquerda, o 1, tá? E assim sucessivamente até o ponto M. Então, J igual a M vai ficar du m dt igual a ni sobre delta x ao quadrado. O cara que está à direita do ponto M é o ponto 1, o 1, né? Menos 2 o M, mais o cara que está à esquerda, que é o M menos 1, tá? E aí, escrevendo isso na forma matricial, você vai obter isso aqui. Está aqui o vetor U, né? Isso aqui é o vetor U. Aqui ele aparece de novo, né? Eu botei o ni sobre delta x ao quadrado em evidência, né? Ele aparece em todas as equações, tá vendo? Aparece aqui, aparece aqui.
Aparece aqui, botei em evidência. O que que vai sobrar? Para a primeira equação, você tem o 1 aparecendo aqui à direita da primeira equação? Tem, né? Com coeficiente menos 2, tá aqui, ó. Você tem o 2? Tem coeficiente 1, tá aqui. Tem o 3? Não, zero. Mas tem o M, né? Que é o último cara aqui embaixo que vai corresponder a esse cara aqui, ó. Viu? Viu isso, Panru? Tá? Beleza? É, mesma coisa, mesma coisa. Vocês estão aprendendo por repetição, né? Vai chegar na prova, vamos ver. Para a segunda equação, é, J igual a 2, né? Quem está à direita de J igual a 2 é J igual a 3, né? Vai ser o 3 aqui. Aparece o 1, melhor dizendo, aparece o 1, aparece coeficiente 1. Aparece o 2, aparece com coeficiente menos 2. Aparece o 3 com coeficiente 1. E não aparece mais ninguém. Beleza? E assim até a última equação. Na última equação, aparece o 1, aparece. Olha aqui, ó, o 1, coeficiente 1. Aparece o 2? Não. Aparece o 3? Não. Mas aparece o m menos 1, coeficiente 1, e o m com coeficiente menos 2. Então, você obteve um sistema que possui uma matriz periódica, né? Matriz de banda periódica, que eu posso escrever na forma compacta, tá? Ou seja, d vetor u dt igual a ni sobre delta x ao quadrado, vezes uma matriz de banda periódica com diagonal inferior 1, principal menos 2, superior 1, vezes o vetor 1. Tá certo? Agora, um sistema desse aqui, tirando lá do Lomax, né? Você tem que para uma matriz de banda periódica M por M, né? Com diagonal inferior A, diagonal principal B, diagonal superior C. Os lambdas serão dados por B mais A mais C, cosseno de 2πm sobre M maiúsculo, menos I A menos C, seno de 2πm sobre M maiúsculo, tá? M variando de 0 até M menos 1. E aí, bom, quem vai ser o A? Quem vai ser o A do meu sistema aqui? O A, o B e o C. Quem é o A? Hã? Ni sobre delta x ao quadrado. Quem é o B? Menos 2 ni sobre delta x ao quadrado. E o C vai ser ni sobre delta x ao quadrado. Observe que o A é igual ao C. Então aqui, esse A menos C aqui vai para as cucuias, né? Isso aqui vai ser zero, né? Então só vai sobrar isso aqui mesmo, tá? Então vai ficar o B. O B é menos 2 ni sobre delta x ao quadrado. O A mais C vai ser 2 ni sobre delta x ao quadrado. Tudo isso cosseno de 2πm sobre M maiúsculo, tá? Dá para botar menos 2 ni sobre delta x em evidência, né? Delta x ao quadrado em evidência. Menos 2 ni sobre delta x ao quadrado em evidência. Vai sobrar dentro do colchete 1 menos cosseno de 2πm sobre M maiúsculo. Lembrando que 2 seno a quadrado de θ é igual a 1 menos cosseno de 2θ, lembra disso? Então, isso aqui, ó, eu posso reescrever como sendo 2 seno ao quadrado da metade do ângulo, né? Vai ser πm sobre m maiúsculo. Então, multiplicado por menos 2 ni sobre delta x ao quadrado, vai ficar que o lambda vai ser igual a menos 4 ni sobre delta x ao quadrado, seno ao quadrado de πm sobre m maiúsculo. Então, o lambda que vai ditar a estabilidade, quem é? O mais negativo, né? É o menor, né? É o menor. Que vai ocorrer quando o seno for igual a 1, tá? Então,
O lambda mais negativo é que vai ditar a estabilidade. Então, vamos pegar esse lambda, vamos jogar no intervalo de estabilidade. Bom, para determinar o limite de estabilidade, temos aqui o sigma 1, temos aqui o sigma 2. Nós vimos lá, lembra disso? Que para. Aliás, ele fala, né? Ele pede para provar que para lambda h igual a menos um é o limite de estabilidade no plano lambda h. Para isso ser verdade, você tem que mostrar que ou o módulo de sigma 1 ou o módulo de sigma 2 é igual a 1, tá? Então vamos calcular o sigma 1 para lambda h igual a menos um. Vai dar isso aqui. O sigma 2, só substitui aqui, lambda h igual a menos um, lambda h igual a menos um, vai dar isso aqui. Ou seja, sigma 1 igual a meio, sigma 2 igual a menos um, módulo de sigma 1 igual a meio, módulo de sigma 2 igual a um. Então, módulo de sigma 1, o sigma 2 está na fronteira lá do plano sigma, né? Daquela bola de estabilidade, né? Portanto, lambda h igual a menos um é o limite de estabilidade, pois módulo de sigma 2 é igual a um, tá? Ou seja, o módulo de estabilidade, lambda h, para estabilidade, considerando que o lambda é um real não positivo, ele vai estar entre menos um e zero, tá? Beleza? Para o Adams Bashforth, né? Para o Adams Bashforth. Basta substituir o lambda, o menor lambda aqui, que é esse cara aqui. Então você vai ficar com menos 4 nisso, h sobre delta x ao quadrado, vai ser maior ou igual a menos um, menor ou igual a zero, dividindo por menos 4. Lembrando que quando você divide por um número negativo, você tem que inverter os sinais de desigualdade, você vai ficar com nh sobre delta x ao quadrado maior ou igual a zero, menor ou igual a um quarto, tá? Ou seja, CFL maior ou igual a zero, menor ou igual a um quarto, onde o CFL é igual para a equação de difusão nh sobre delta x ao quadrado. Se não fosse o quê? Se não fosse o quê? Antes de quê? Quem é periódico? Ah, se não fosse periódico, a fórmula ia ser diferente. E eu forneço a fórmula na prova. Não, como assim daria outra coisa? Os autovalores talvez fossem. Tem que ver lá. Talvez fosse diferente. E parece que não, né? É, no caso lá do. Você lembra lá? Vamos lá atrás. Onde a matriz era periódica, né? Condição de contorno Dirichlet, a matriz de banda é uma matriz simples. Lembra disso? Então, olha aqui, ó, para a equação da difusão, tá vendo? Para a condição de contorno de Dirichlet, menos 4 pi sobre delta x ao quadrado, seno ao quadrado de mπ sobre 2m mais um, tá? É, eu acho que muda aqui o argumento, né, do seno ao quadrado, né? Acho que mudou o argumento, né? Vamos lá ver se mudou o argumento. Acho que mudou. Mudou o argumento. Mudou o argumento, sim. Quer ver? O argumento aqui é menos 4 pi sobre delta x, seno ao quadrado de πm sobre m maiúsculo. O argumento mudou um pouquinho, tá? Mas os autovalores são reais não positivos também. Mas o lambda é calculado por outra expressão, tá? E eu na prova forneço lá, tá? O lambda para matriz de banda periódica e lambda para matriz de banda simples, tá? Mais alguma dúvida? Sem dúvidas. Sou bom mesmo, hein? Pessoal do YouTube, obrigado aí por participarem da aula. Nos vemos na próxima aula. Abraço.